Lucas 18, 35 a 43, diz assim: ao aproximar-se de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Então disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ele ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Esse homem era cego. A falta de visão é um dos problemas que mais empobrecem a vida de uma pessoa. Até porque 70% de todas as coisas que nós sabemos fazer foram aprendidas a partir de nossa visão. E sem ela, muitas atividades simples se tornam muito complicadas. Você sabe exatamente do que eu estou falando, né? Esse homem também não tinha dinheiro não, pois também não tinha uma profissão. Ele vivia de esmolas, de migalhas, sem chances de ter planos futuros. E como era desempregado, certamente ele possuía um sentimento de tristeza profunda e de frustração e até de humilhação. E se o trabalho é uma das coisas que mais servem para definir a identidade de uma pessoa, imagine como ele estava se sentindo diante dos problemas, diante das demandas que ele tinha que lidar todo dia. Esse homem também não tinha dignidade. Ele estava no chão. E as pessoas olhavam para ele com desprezo, pois estar sentado à beira do caminho era algo indigno para um ser humano. Se igualava aos animais que ficavam deitados no chão das ruas. Então, no entanto, a história desse homem não termina dessa forma. Note bem, note o texto, o que o texto diz. Apesar de tudo, esse homem teve sensibilidade para ouvir. Ouvindo o tropel da multidão que passava, assim que o texto nos diz. O que para muitos era apenas barulho, para este homem era uma grande oportunidade. E ele não perdeu essa oportunidade. Apesar de tudo, esse homem ele agarrou com todas as forças a oportunidade que ele teve. Ele já estava acostumado a sofrer toda a espécie de preconceito. Nessa passagem, nós podemos perceber que ele foi repreendido, recriminado, criticado, desprezado por muitas pessoas. Mesmo assim, ele teve coragem de se expor e de procurar o auxílio de Jesus. O texto nos diz que ele cada vez gritava mais. Quanto mais o censuravam, mais ele lutava. Estamos diante de um homem cego, sem profissão, sem dinheiro, contudo, ele soube aproveitar a oportunidade que lhe apareceu. Guarde bem isso no seu coração. Esse homem, ele teve fé. Ele teve fé. Embora tivesse muitas razões para ser até ateu, ele vivia bem, veja bem, na Terra Santa, terra dos milagres. No entanto, ele era cego e vivia na miséria. Apesar de tudo e contra todas as probabilidades, este homem, que era cheio de dores, de flagelos, teve uma atitude cheia de fé. Fé suficiente para clamar a Deus. Ele chamou Jesus de filho de Davi. Ele clamou assim: tem compaixão de mim, ou seja, veja meu sofrimento, minha tristeza. As pessoas passavam por ele e não enxergavam, ou melhor, não queriam enxergar. Ele, porém, queria poder enxergar. Ele sabia que estava diante do Messias, daquele que poderia mudar a sua história. Esse homem sabia qual era a sua maior necessidade. Ele necessitava de uma provisão, mas ele não pediu emprego. Ele também necessitava de dinheiro, mas não pediu empréstimo. Ele necessitava de dignidade, mas ele não pediu reconhecimento. Este cego enxergou o centro de sua miséria, a cegueira. Talvez você esteja passando por uma situação parecida, onde tudo pareça desabar e a falta de esperança parece cada vez maior. Alguém que esteja tentando abreviar a própria vida, mesmo num cenário imenso de oportunidades, por simplesmente não conseguir enxergar uma solução. Alguém que esteja focando naquilo que não tem,
ao invés de olhar para aquilo que tem. Você tem muito mais do que você pode imaginar. Você pode estagnar, empobrecer à beira do caminho, ou você pode enxergar a verdade e prosperar no caminho que Deus preparou para você. Jesus está passando por sua vida agora mesmo, agora, e está lhe perguntando: o que queres que te faça? Ore comigo. Deus meu, Pai que tudo vê, estou diante de Ti completamente certo de que o Senhor tem poder para transformar a minha vida, retirando a minha cegueira e indiferença diante de Ti. O Senhor tem se revelado de diversas maneiras nos caminhos que tenho decidido seguir, mas como um cego de nascença, eu não tenho enxergado a Tua face de misericórdia e amor. Perdoe-me, Senhor. Ajude-me na minha falta de fé, que eu possa enxergar a Tua mão sobre mim e que eu seja capaz de ouvir, em meio a tantas vozes, a Tua doce voz. Guia-me, Senhor, pelos Teus caminhos e me conceda a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém.